Diário do 24 de setembro de 1941. A batalha decisiva ainda não foi travada. Aqueles, no topo, cometeram muitos erros sobre a Rússia. Só podemos esperar que os eventos futuros direcionem as coisas de forma a considerarmos a Rússia efetivamente eliminada. No entanto, mesmo nesse caso, não há motivo para ilusões quanto a uma mudança na situação interna na Rússia. E, portanto, para que ela abandone a guerra. A Inglaterra certamente se recuperou durante este verão. Os Estados Unidos estão ansiosos para entrar na guerra. A decisão final da guerra ainda está por vir, o que significa que levará muito tempo. Carta para sua esposa, 24 de setembro de 1941. Nós nos deslocamos 250 quilômetros para o norte, mas ainda não chegamos à nossa nova seção. Não há mais campos de girassóis e tabaco, só há batatas. Dizem que a região para a qual estamos nos aproximando tem sido a melhor para os lobos em toda a parte europeia da Rússia. Isso significa que será novamente um terreno de florestas e pântanos, o que acarreta todas as dificuldades e problemas consequentes desagradáveis. Grandes partes do grupo de exércitos do sul russo foram aniquiladas, não graças a Reinald, mas ao nosso próprio exército, e felizmente, especialmente ao meu corpo. Os eventos futuros serão essenciais para o desenvolvimento geral no leste. Quanto mais bem-sucedidos forem, melhor, pois, nesse caso, os russos não conseguirão se recuperar até a próxima primavera. Ninguém que tenha conhecido a Rússia deseja lutar no próximo ano como fizemos este ano. Qualquer alemão que tenha encontrado o bolchevismo aqui está cansado disso. A guerra ainda está pendente. E se os Estados Unidos entrarem, o que basicamente já aconteceu, um novo inimigo surgirá para apoiar a Inglaterra, pelo menos com sua força aérea e marinha. Diário do 25 de setembro de 1941. Um ataque ao exército em Clinton, em um voo de 50 minutos sobre um trem blindado completamente destruído pela nossa Luftwaffe. Clinton é uma cidade completamente preservada, com 40 mil habitantes, a primeira que não foi destruída que vimos desde a fronteira alemã. Como surpreendente, igrejas antigas de madeira com ícones artísticos e um mercado composto em frente a elas. As pessoas da cidade estão felizes e agradecidas por poderem usar sua igreja novamente. Infelizmente, não sabemos como aproveitar essa vantagem, ajudando-os a reparar as igrejas. Diário do 27 de setembro de 1941. De qualquer forma, nossa concentração de tropas não estava disfarçada de forma alguma, nem mesmo um pouco. As mensagens de rádio interceptadas dos russos, pedindo reforços antes de um iminente ataque alemão, dão uma pista clara de que eles não estão tão cegos. No entanto, como estamos pressionados pelo tempo, não nos importamos com isso. Nossas divisões estão chegando no último momento, por assim dizer, com a língua de fora, do sudoeste. A operação deve, e de fato deve, começar o mais cedo possível, pois o inverno está chegando. Ainda assim, teria sido possível disfarçar o avanço com pequenos desvios, pois não é minha divisão, e não tenho voz nisso. Há especulações sobre se o grupo do exército russo de Timochenko responderá ou evitará o ataque. A situação geral exigiria que eles o fizessem, já que abrimos um grande buraco em suas linhas em Kiev. Timochenko não pode se dar ao luxo de deixar a sua esquerda em perigo. Por outro lado, evitar significaria abandonar a área ao redor de Moscou e a indústria de guerra lá estabelecida. Agora, isso, juntamente com o charco e a bacia de Donetsk, está em risco. Relatório de guerra para sua família, 29 de setembro de 1941. Enquanto isso, começou a congelar todas as noites, e durante o dia, raramente superamos os 4 ou 5 graus Celsius. Um céu permanentemente cinza se estende sobre o país e um vento frio sopra pelos campos. Pessoas com bom conhecimento do clima insistem que permanecerá assim até o final de outubro, depois choverá até meados de novembro. Então, os rios congelarão e descongelarão no final de abril. Boas perspectivas. Em casa, eles não podem imaginar o que significa viver ao ar livre dia e noite, como a infantaria faz, e, no entanto, todos usam roupas de verão em vez de roupas de inverno.
Os soldados já estão usando suas peles de carneiro, que tem um corte muito estranho. Cintura apertada com a parte inferior plissada em forma de sino, feita de pele de carneiro e usada ao contrário. As mulheres cobrem suas cabeças com xales grossos. Todas parecem ter dor de dente. Usam flanela ou feltro enrolado em torno das pernas e sapatos. Para ser honesto, parecem um pouco como esquimós. Tudo isso é chamado de Grande Rússia, é onde estamos. Há vastas florestas à nossa frente. Dizem que os lobos vivem lá. Há rumores de que um homem já foi mordido por um lobo raivoso. Tudo isso é possível aqui. Não apenas piolhos e percevejos, nem mesmo os mencionamos. Não testemunhamos vilas mais pobres do que essas, baixas e estreitas, situadas em vales. São construídas com vigas. Mesmo por dentro, parece que estamos em um caçador no Velho Oeste. O forno e a cozinha são a mesma coisa, com um grande buraco de fogo no meio onde a lenha queima. Não há carvão. As pessoas usam madeira como combustível. O forno é tão grande que se estende até o quarto, pois está localizado na parede longitudinal, dividindo o quarto em duas câmaras menores. Há plataformas de madeira como camas. Um segundo lugar para dormir fica acima do forno, que tem cerca de 1,5 metros de altura. Parece ser o local de honra. Suponho que também nos sentaremos lá se a temperatura cair abaixo de 30 graus Celsius negativos. Carta para sua esposa. 29 de setembro de 1941. Estamos à beira da batalha decisiva na Rússia. Podemos ser otimistas de que será novamente um grande sucesso. Ainda não está claro se alcançará a mesma proporção que a Batalha de Kiev. No entanto, o desenvolvimento futuro da situação geral no leste depende de nossos sucessos iminentes. Diz-se que a situação em Kiev é bastante desagradável, pois os russos esconderam uma grande quantidade de minas e artefatos incendiários que causam muitas explosões. O tipo de guerra que testemunhamos aqui não tem nada a ver com uma batalha decente. Diário de 1º de outubro de 1941. Num excelente decreto, o Führer destaca a importância desta batalha decisiva. Ainda está por se ver se nossa abordagem atenderá a essas expectativas. Em geral, acreditamos que é muito superficial e, portanto, não resultará no cerco desejado à maioria do inimigo. No entanto, seria realmente ruim se os russos conseguissem escapar em grande número. Então, eles ainda teriam recursos suficientes para reconstruir seu exército durante o inverno. Carta para sua família. 8 de outubro de 1941. De volta à escola, sentado em um banco, escrevendo. Lá fora, temos a primeira neve. O frio vento outonal arranca as folhas das árvores. Ao redor da igreja destruída no lado oposto, ela está cercada pelas ruínas da sepultura destruída de uma família que costumava ser benfeitora da vila. Provavelmente foi destruída há 23 anos, durante a Revolução. Ninguém se preocupou em removê-los. A propriedade da rica família de fabricantes se tornou uma casa de festas. Hoje, apenas as chaminés permanecem. No lado oposto, os restos da fábrica que foi incendiada pelos partisãs ainda estão fumegando. Um galpão cheio de lenha também contém os restos de um iconostássio cortado em pedaços que costumava embelezar a igreja. Inclui os restos de magníficos livros e bíblias eclesiásticas encadernados em couro e veludo. Toda a beleza deste país foi completamente destruída pelo bolchevismo. As poucas coisas que restam também serão destruídas por esta guerra. Diário de 2 de outubro de 1941. Novamente, pegamos o inimigo de surpresa com nosso ataque. Nunca teríamos pensado que isso poderia acontecer, dadas as nossas preparações feitas abertamente. Os russos não sabiam nem a hora, nem a direção do ataque. Como resultado, corpos inteiros puderam marchar sem entrar em contato com o inimigo nos primeiros e segundos dias após o avanço através das posições inimigas, incluindo minha própria divisão no flanco esquerdo. No entanto, a batalha ainda continua. Devemos esperar que o inimigo cercado tente romper o cerco com uma coragem desesperada. Já experimentamos 2 vezes o que isso significa. Mas, em geral, pode-se dizer que o oponente já está derrotado e que agora perderá os restantes corpos de seu exército que deveriam defender Moscou. No final do mês, eles não terão sua cidade capital nem a famosa região industrial da bacia de Donetsk.
Eles ficarão com um exército extremamente enfraquecido. Não será fácil para os russos se recuperarem dessas perdas, mas não podemos assumir que a guerra com eles terminou. Até agora, cada prisioneiro disse que mesmo que nos joguem de volta para as montanhas rurais, não haverá paz entre nós e eles. O bolchevique não pode fazer paz com o nacional-socialista. Um acordo entre eles é impossível. É verdade que estamos feridos, mas não derrotados. Ainda confiamos na grandeza de nosso país e em nossos enormes recursos humanos, bem como na ajuda da Inglaterra e dos Estados Unidos. Portanto, não sabemos até que ponto teremos que abrir caminho através deste país inóspito mais uma vez. Há florestas, pântanos e estradas ruins por toda a parte. Até agora, o clima tem sido favorável nos primeiros dias da ofensiva, mas se ficar úmido, enfrentaremos grandes dificuldades. Diário de 10 de outubro de 1941. Céus limpos à noite, por volta das 5. Pedimos novamente roupas de inverno leves. Nossos homens ainda estão usando seus uniformes de verão. Mas o grupo de exércitos decidiu categoricamente que o fornecimento de munição e alimentos é mais importante do que roupas. Na minha opinião, decisões categóricas costumam estar erradas. Sempre é possível enviar alguns vagões de trem, o que ajudaria muito na situação atual. Ninguém ousaria violar uma decisão categórica. Nem mesmo o correio de campanha pode ser entregue, apesar de haver vagões vazios em alguns trens. Carta para sua esposa, 16 de outubro de 1941. Hoje é nosso 21º aniversário e estou aqui em Zuknitch, uma miserável vila russa a sudoeste de Kaluga. Durante todo o dia nevou, o que transformou todas as estradas em um pântano negro e interminável. Peguei o caminho para costas e pude ver uma longa fila de caminhões afundados, presos e quebrados, sem esperança de se moverem. Junto com os veículos, havia também muitos cavalos mortos na lama. Também ficamos presos hoje devido às más estradas. Meu corpo, ou seja, minha divisão, iniciou um novo cerco pela 4ª vez ao longo desta campanha. Alcançamos o exército russo em retirada e cortamos sua retirada. O exército inimigo em Briansk tentou romper, onde enfrentamos 4 dias de batalhas árduas com grandes perdas. Empurramos eles para trás seção após seção até poder cercá-los completamente. 5.000 prisioneiros e 102 canhões foram nossa presa nesses primeiros dias. Deixamos que outro corpo se encarregasse de completar o cerco, o que não representou um desafio, e marchamos para o noroeste. O exército russo está desmoronando e há sinais claros de desintegração. Hoje, li que em Londres temem uma paz separada entre a Rússia e nós. Não consigo imaginar que Hitler aceite fazer paz com os bolcheviques, apenas com um sistema amigável ao nacional-socialismo. Todos deixariam este país com o maior prazer, já que isso significa apenas dificuldades, feiura e esforços árduos. Ninguém pode realmente imaginar o que cada homem aqui tem que suportar neste clima, neste terreno, no estado do país e nos desafios que a guerra impõe sobre ele. Só alguém que passou por isso pode entender o que significa ficar de guarda a noite toda sem roupas quentes, por exemplo, sem luvas, com os pés molhados na floresta, sem abrigo, congelando, sem uma bebida quente e possivelmente com o estômago vazio. Adeus por hoje. Espero que possamos comemorar nosso próximo aniversário, em casa e em paz. Diário de 18 de outubro de 1941. Uma dificuldade particular para nós é não ter mapas decentes. Os chamados mapas antigos russos estão tão desatualizados que quase nada está no lugar indicado. As florestas são, na verdade, campos. As estradas estão sempre erradas. E metade das cidades está ausente. Às vezes podemos capturar mapas, e esses são muito, mas muito melhores do que o nosso mapa alemão na escala de 1 para 100.000. Eles são claros, precisos e atualizados, mas no momento não os temos. Portanto, estamos meio cegos. A paisagem mudou muito. Depois das planícies, tornou-se montanhosa e muito acidentada. Até mesmo subir e descer nessa superfície escorregadia e lamacenta é mais difícil. Diário de 19 de outubro de 1941. Tem chovido o dia todo. Os suprimentos não podem chegar porque cada veículo fica preso. Até no quartel-general, as rações de pão foram reduzidas.
Encontramos farinha na cidade e começamos a assar pão na padaria do Sr. José. A partir de agora, estamos atribuídos ao grupo de tanques Guderian, que está em Oriol. Não estamos exatamente felizes com a separação do segundo exército, já que com os tanques somos apenas uma roda sobressalente nas circunstâncias atuais e devido às distâncias dadas, nem mesmo podemos alcançá-los. O segundo exército também lamenta que estejamos indo embora. Quando anunciei nossa partida por telefone, o coronel-general von Wix nos agradeceu calorosamente e mencionou as grandes vitórias que o corpo alcançou. Também nos dói nos separarmos do segundo exército, pois eles sempre nos apoiaram da melhor maneira possível. Relatório de guerra para sua família, 23 de outubro de 1941. Estou escrevendo nos quartéis de Coxelles. Posso dizer que levará semanas com as atuais entregas de correio de campanha, até que a carta chegue a você. Desde que a resistência do Exército Vermelho ao oeste e ao sul de Moscou entrou em colapso, a natureza assumiu a defesa da Rússia. As temperaturas de menos 3 graus a menos 8 graus e a leve neve que começou no final de setembro se transformaram em chuva alguns dias atrás. Portanto, nossos movimentos potenciais estão altamente restritos. Por exemplo, um caminhão levou 36 horas para percorrer uma distância de 35 quilômetros. Todos estavam animados para a chegada. A maioria dos comboios está presa em lama profunda no pântano, em estradas profundamente sulcadas e cheias de buracos, com meio metro de profundidade, inundadas de água. Os caminhões, que já estão em más condições, agora estão completamente quebrados e as peças de reposição são impossíveis de conseguir. Não há gasolina, pneu e aveia. As carroças estão presas. As armas não estão passando. Todos os homens, seja a infantaria ou outra coisa, estão empurrando mais do que lutando. As estradas estão cheias de cavalos mortos e caminhões destruídos. Uma e outra vez, lamentamos que não possa continuar assim, mas ainda assim precisa ser feito. Temos que continuar, mesmo que lentamente. Os carros de Panji, os salvadores da Grande Guerra, são novamente os veículos nos quais todo o transporte se baseia. Mas é quase impossível percorrer distâncias de 100 ou 120 quilômetros até a base de suprimentos e voltar com os carros de Panji, o que significa que enfrentamos problemas quase insolúveis. Portanto, estamos bastante satisfeitos que a temperatura tenha baixado um pouco e que haja mais vento desde ontem. Esperamos que pelo menos as estradas sequem. Graças a Churchill, fomos atrasados por 4 semanas ao nos envolvermos na campanha na Sérvia durante a primavera. Já estaríamos em Moscou se não fosse por esse episódio. Ao contrário da paisagem que vimos até agora, a região ao redor de Kaluga, onde acabamos de chegar, é extremamente montanhosa, com diferenças de altura de até 60 metros. Os riachos e rios são calmos e profundamente cortados no solo e são arrasno para a inclinação acentuada das estradas. O solo argiloso pesado, em parte negro, vira sabimo quando chove. Os habitantes do país parecem esquimós. Eles usam sapatos toscos, pedaços de feltro enrolados ao redor das pernas ou botas de feltro. Cobrem seus corpos com uma espessa pele de ovelha marrom antiquada que os protege das estilhaços das bombas. Eles usam chales grossos ao redor das cabeças, mostrando apenas os olhos e o nariz. Compartilham os quartos deploráveis de suas choças com porcos e galinhas. Dormem no forno. Insetos e piolos povoam os quartos. Que geografia desoladora. O que o meu capitão de Gutenberg disse e só posso concordar com ele. Essas pessoas não podem ser julgadas de acordo com nossos padrões. Acho que seria melhor e mais apropriado abordar esse país não gradualmente a pé, como fazemos, mas de barco, deixando as margens da terra, rompendo com tudo o que nos é familiar e descobrindo-o como um continente estrangeiro e desconhecido. Mais uma vez, pergunto ao nosso novo intérprete, filho de um fabricante de Odessa, que atualmente trabalha como palestrante em histórias em quadrinhos. E por que ninguém neste país tentou lutar contra a negligência e a ineficiência? Sempre obtenho a mesma resposta. O russo é completamente passivo, faz o que lhe é dito e está sob direção. Ele é um trabalhador entusiasta e excelente, mas não inicia nada por iniciativa própria. Ele se resignou às circunstâncias mais miseráveis e não tem aspirações de melhorá-las.
Em vez de iniciar seu próprio negócio e se arriscar ao trabalho árduo e preocupações, ele sofre e se deixa morrer de fome. Ele está satisfeito com um par de sapatos para toda a família, que são passados de pé em pé, se puder evitar o trabalho no inverno. Ele deixa seu lugar no forno para abrir um caminho da casa até o poço através da neve com 1,5 metros de profundidade. Depois disso, seu entusiasmo pela ação se esgota. No entanto, recursos inesgotáveis podem ser obtidos deste país. A quantidade de terra que fica em Pósio, o quão pouco povoadas essas vastas áreas estão, o estado das florestas, que são negligenciadas e não cultivadas eficientemente. Não há estações de purificação. As árvores são cortadas conforme necessário. O restante é deixado à natureza para crescer novamente. Se você perguntar novamente o que acontecerá com este país no futuro, dado o caráter russo, você acha que os russos abolirão o sistema político atual devido às derrotas? A resposta é que eles são incapazes de fazê-lo por si mesmos. Não há ninguém que se preocupe em fazê-lo. Não nos resta outra alternativa senão estabelecer um governo nos territórios ocupados. Eles não amam o bolchevismo em si. Muitos perderam parentes próximos devido ao sistema. Todos vivem sob a constante pressão do medo de serem espionados. Os camponeses querem recuperar suas terras. Os idosos anseiam por suas igrejas. Em Chernigov, uma idosa adivinhou que se ajoelhou na nossa frente e nos agradeceu porque podia ir à missa novamente. Todos os outros pensam que sua situação econômica é muito ruim. O bolchevismo não tem amigos aqui, mas a Rússia não pode destruí-lo por conta própria. Mesmo se estabelecermos um governo nos territórios ocupados, o que acontecerá nas áreas não ocupadas? Ninguém pode responder a isso. O que você obtém como resposta é apenas um encolher de ombros, e a palavra nichevo. Nada. Ninguém sabe como as coisas vão se desenvolver. Provavelmente eles têm seus próprios planos na sede do líder. Eu mesmo não sei o que pensar sobre isso. Durante a batalha, os russos mostraram um comportamento que demonstrou sua imprevisibilidade. Às vezes, lutavam bravamente como de costume. Às vezes, dispersavam-se na floresta e se deixavam capturar. Encontrei tropas russas de 10 a 20 homens desarmados, que só queriam saber para onde ir, para serem capturados. Eles me agradeceram alegremente quando lhes disse qual era a cidade mais próxima. Outros saíram da floresta com as mãos levantadas para se renderem quando viram um alemão. Eles até atiraram em seus próprios homens com uma bateria que havíamos conquistado e convertido. Centenas deles dirigiam carros de Panji ou caminhões em nome das nossas divisões. Quase todas as unidades têm soldados russos que falam um pouco de alemão e trabalham como intérpretes. Outro dia, 2 tenentes de cavalaria vieram até nós com um pelotão de cavalaria em perfeita ordem, com 2 veículos e totalmente armados. Eles declararam que o lado russo estava em um desastre total. Toda a cadeia de comando e todos os suprimentos foram afetados. Eles não tinham nada para comer há 4 dias. As ordens seguiam as contra-ordens, então não faziam sentido continuar lutando. Hoje, um capitão a cavalo veio até nós e disse que a falta de disciplina estava tão ruim que ele preferia abandonar este grupo, o que significa que definitivamente estamos caminhando para uma crise. As enormes perdas de recursos humanos e materiais começam a ser sentidas e obrigam os russos a enviar homens não treinados para a frente. Sem vontade militar ou educação, nossos aviões lançam panfletos de propaganda com supostos passes, que são muito procurados pelos soldados russos que os procuram e guardam. Brigam para conseguir um desses passes, pois cada um deles espera que eles cheguem até nós, onde não serão torturados como seus comissários querem persuadi-los. Agitam os folhetos ou os tiram dos bolsos quando são capturados como evidência de que são apenas soldados forçados e que não querem lutar contra a Alemanha. Mas deixe claro que não é assim em todos os lugares. Além das dezenas de milhares de soldados ruins do Exército Vermelho, há milhares de bons que ainda hoje oferecem uma resistência dura e feroz, assim como contra-ataques, como o de ontem. Quando enfrentamos consequências desagradáveis e graves perdas, é de suma importância destruir, se possível, o restante de suas tropas que ainda oferecem resistência antes do início do inverno, para evitar a reorganização do exército russo durante os meses de inverno.
Por enquanto, esse objetivo é dificultado por unidades fortes e ainda invictas no setor norte da frente russa, bem como pelo exército do Extremo Oriente, forte e bem equipado em Vladivostok. Não sei em que medida está ocupado e estará ocupado pelos japoneses, então estamos cada vez mais focados nos próximos meses de inverno, que não aguardamos com ansiedade. Sortudas são as unidades que podem ser retiradas e implantadas em outro lugar. Mas isso certamente não acontecerá conosco. Carta para sua esposa, 24 de outubro de 1941. Não se preocupe com os presentes de Natal de Moscou por enquanto. O russo está se defendendo tenazmente. Muitas vidas serão perdidas antes de chegarmos lá, mas definitivamente chegaremos. Poderíamos entrar neste ninho de comunistas ou deixar todos morrerem de fome e frio, em vez de nos incomodarmos com exaustivas lutas de rua. Veremos. Diário, 25 de outubro de 1941. Tudo parou devido ao clima úmido e às estradas bem antes de chegarmos ao nosso objetivo, Moscou. Estamos presos. Finalmente, temos uma proporção de 4 divisões alemãs para uma divisão russa, e não podemos usá-la por dias. A autoestrada para Moscou está completamente bloqueada. O 9º e 4º exércitos dependem dela agora. 2 divisões de infantaria traseira foram designadas para regular o tráfego, mas o russo só defende as estradas. Entre eles não há muito, mas nós também só podemos usar as estradas para avançar. A situação é muito insatisfatória. Eu disse ao coronel Blument, meu superior, que estamos perdendo as 4 semanas da campanha na Sérvia. Sim, ele disse. E também as 3 semanas de julho até metade de agosto, que perdemos enquanto nossos superiores discutiam se nosso próximo objetivo seria Moscou ou a área industrial de Donetsk. Naquela época, perdemos semanas do melhor clima possível porque nos foi ordenado um descanso operacional. É verdade. Foi durante esses dias desagradáveis em Bobrisk, quando se falava que o alto comando estava indeciso sobre o que fazer. O Führer queria a indústria de Moscou. Então nossa batalha de borracha inevitavelmente abriu o caminho para o sul, e não pudemos evitar. Mas mesmo então, pensávamos que o alto comando ainda vacilava e seguia essa nova direção apenas pela metade e com meios insuficientes. Agora temos que sofrer as consequências, já que o grupo de exércitos Bok estava focado apenas em Moscou, e agora eles têm que pagar por seus erros. O clima impede uma vitória fácil. Carta para sua esposa, 27 de outubro de 1941. Temos que desistir de toda esperança. Todos os nossos suprimentos estão presos na lama e as estradas inundadas. Os caminhões não têm gasolina, os homens não têm pão e os cavalos não têm aveia. Em muitos casos, os homens nem sabem onde seus caminhões estão presos. Como um clima melhor não é esperado, nosso avanço será muito lento. Outras unidades têm melhores condições de estrada e estão a apenas 60 quilômetros de Moscou. Em breve estarão diante de suas portas. Em qualquer caso, o clima inesperadamente criou obstáculos em nosso caminho. Isso pode acabar muito mal para nós. Ninguém se atreve ou é capaz de imaginar as condições da estrada. Aqui, há uma espessa camada de lama de 30 a 40 centímetros de profundidade cobrindo a superfície das estradas. Parece uma onda de lama na frente dos carros e caminhões enquanto eles se movem antes de ficarem presos. Apenas uma fração de nossa carga de transporte está realmente disponível nas circunstâncias atuais. E ainda mais caminhões estão quebrados. Já deixamos nossos bons carros de passageiros para trás a 60 quilômetros de distância quando mudamos de posição ontem. Sempre esperamos por um clima melhor, mas geralmente há fortes chuvas. No terceiro dia, após 2 dias de chuva leve. Entrada no diário, 29 de outubro de 1941. As coisas não são muito diferentes no exército de tanques. Eles também têm grandes dificuldades de abastecimento. Dependendo da largura da estrada, o exército luta com uma cabeça de 6 tanques e uma companhia. Todo o resto está atrás deles. No caminho para Tula, que está parcialmente destruída e afundada na lama em muitos lugares, Guderian espera que possamos abrir Tula para ele, virando para leste. Mas mal podemos nos mover. Minha principal solicitação é que nos enviem combustível, mas o exército de tanques não está em posição de prometer nada. Eles só podem esperar. Portanto,
Nossa visita teve um sucesso limitado. Quanto às perspectivas de guerra em relação à Rússia, assim como Guderian, temo um letargo interrompido frequentemente por tropas russas, e o próximo ano terá uma guerra aqui como na China. Novos exércitos surgirão aqui e ali, que teremos que derrotar em uma campanha especial. Assim será, ele disse. Entrada no diário, 1º de novembro de 1941. Pela segunda vez, nossos aviões lançaram panfletos. Quanta ajuda é isso? É como uma gota no oceano. O que precisamos são suprimentos transportados por trem, através de vagões, para alcançar as tropas motorizadas. 3 coisas: combustível. Não conseguiremos nada disso, nem mesmo podemos obter ajuda aqui. Não temos conexão com as divisões. Estamos em uma situação difícil, impotentes. Nunca experimentamos uma situação como essa. O clima não muda de forma alguma. Sempre é quente e úmido. Esperávamos pelo frio, mas sempre chove. Então, as estradas são impossíveis de percorrer. Imediatamente ficamos presos neste maldito lugar por 8 dias. Insetos e piolhos são nossos companheiros de quarto. Não há esperança de melhora nos suprimentos. Vivemos da terra. Assamos nosso próprio pão. O que os homens mais sentem falta é das rações de bebida, como café ou chá, e têm que sobreviver com sopas. De resto, eles não estão tão mal. Simplesmente comem o que encontram aqui, mas isso também é limitado. Alguns produtos já estão se esgotando. Por exemplo, a aveia. Diário, 2 de novembro de 1941. Cancelaram novamente o transporte. Supostamente, deveria chegar à 31ª Divisão, que está a 120 quilômetros de distância. Não me sentia muito bem, então alguém mais jovem poderia ir. Desta vez, enviei o Major Klupel. Levou 11 horas. Não entendo por que os mais jovens sempre ficam em casa e enviam seus generais em viagens de 12 horas. À tarde visitei o posto de socorro da 131ª Divisão. Era uma imagem de miséria, ar terrível, soldados gravemente feridos na palha. Um homem com pneumonia a quem a perna precisava ser amputada, muitos com fleuma de gás. Graças a Deus, agora temos soro, o que não existia na Grande Guerra. Naquela época, todos tinham que morrer. Animei os homens e agradeci a eles. Todos esperam voltar para casa. O tenente Wouterswagen matou um total de 12 partisãs. Alguns ontem em Lisbon, outros perto daqui. Você não acreditaria que esse homem pequeno e insignificante tem tanta energia. Ele se vinga do comunismo por seu pai, sua mãe e seus irmãos que morreram ou foram exilados sob esse regime. Ele é um vingador impiedoso. No entanto, 2 soldados errantes do Exército Vermelho mataram um de nossos soldados em Listen. Há pessoas assim em todos os lugares. No bosque, junto com os partisãs. A partir do dia 3 de novembro, o mau tempo se transformou em um período de frio, permitindo operações ofensivas novamente. Elas se tornarão mais extensas em meados de novembro, mas também tivemos que enfrentar nova resistência do Exército Vermelho. O 43º Corpo de Exército, agora com as divisões de infantaria 31 e 131, foi atribuído pelo 2 Exército Panzer de Guderian para apoiar o avanço das formações de tanques do 24º Corpo Panzer em direção a Tula, a partir do noroeste, e avançar da área de Ocher, perto de Kaluga e Lit, em direção a Alexin, e além, para se encontrar com os tanques ao norte de Tula e completar o cerco desta área crucial, tão importante para a defesa de Moscou. As más condições climáticas e de abastecimento, bem como a precária condição das tropas, além de lutar violenta e novamente ofensivamente contra os oponentes que obstaculizam e retardam o avanço alemão. Relatório de guerra à sua família, 5 de novembro de 1941. Há 2 dias, o clima mudou. A cada dia está mais frio. Hoje está em torno de 5 graus Celsius abaixo de zero. As estradas pantanosas estão congelando e se tornando percursos difíceis e cheios de obstáculos, que não são exatamente benéficos para nossos veículos. No entanto, em geral, nossa mobilidade melhorou. Foi um evento especial quando o primeiro trem de suprimentos chegou ontem. Nesse clima favorável,
A cidade de Listen agora aparece sob uma luz muito mais favorável do que antes. Não é feia de forma alguma. Ela está situada na íngreme margem oeste do rio Osher, a cerca de 30 ou 40 metros acima do rio. Profundos barrancos de argila separam a cidade nos lados, como se fosse um castelo. Do mercado, há uma vista para a planície de Ser, que tem cerca de 4 quilômetros de largura. O ar é extremamente claro. Todo o país tem um tom marrom, que é a cor predominante aqui, incluindo os uniformes russos. A área ao redor de Listen é rica em agricultura devido ao solo fértil de argila. Mas, como os camponeses têm que entregar tudo, eles são pobres de qualquer maneira. Não muito longe da cidade, há minas de carvão que parecem ter sido desenvolvidas recentemente, e uma fábrica de granadas foi estabelecida aqui. Capturamos muitos projéteis e 15 mil litros de gasolina e óleo russos. Infelizmente, a gasolina russa é inútil para nossos veículos. Há muitos partisãs por aqui. O governo bolchevique ordenou que todos os membros do partido fiquem e lutem como partisãs. Eles destroem todos os suprimentos em Litving. Queimaram couro no valor de 8 milhões de marcos e atacam, infelizmente, com sucesso, em alguns casos. Principalmente atacam pequenos comandos de requisição enviados pelas tropas para obter alimentos. Durante o dia, eles se escondem na floresta e nos barrancos, e à noite, conseguem comida nas aldeias. Nosso intérprete russo se encarregou de lutar contra eles vigorosamente. As pessoas aqui frequentemente denunciam os partisãs porque temem sua opressão. Só podemos pegá-los com a ajuda dos camponeses. Nosso intérprete conseguiu capturar e matar 15 nos últimos 3 dias, incluindo várias mulheres. Eles são uma gangue determinada. São executados sem revelar seus camaradas. Eles sabem que serão exterminados impiedosamente e, no entanto, não dizem nada e afirmam não saber de nada. Eles têm esconderijos reais. Em um deles, nossos homens encontraram 150 quilogramas de mel, sem mencionar roupas, carne e suprimentos de farinha. Além dos partisãs, há vários soldados do Exército Vermelho na área que permaneceram aqui após as batalhas e vagueiam. Alguns estão armados, outros desarmados. Muitos deles apoiam os partisãs. Depois que o clima melhorou e se tornou mais favorável à nossa mobilidade, esperamos continuar nosso avanço em direção a Moscou. O período úmido deu aos russos 2 semanas para atrair tropas e melhorar sua situação. Portanto, devemos esperar batalhas significativas. Carta à sua esposa, 6 de novembro de 1941. Ontem, voltei à fazenda de zorros. Soldados roubaram 6 dos maiores zorros. Além disso, dizem que Gerdan confiscou todas as peles nobres das fazendas de animais. Isso significa que podemos dizer adeus ao zorro azul para os seus presentes de Natal. A licença de Natal é uma grande incógnita no momento. As instalações de transporte para a Alemanha estão terríveis. Em segundo lugar, ninguém sabe como a situação de guerra se desenvolverá. Por enquanto, não há vislumbre de um fim para os combates. E estamos exatamente em um lugar onde seremos indispensáveis no futuro, porque devemos nos aproximar de Moscou a partir do sudeste. Provavelmente temos tarefas desagradáveis pela frente. Entrada no diário, 6 de novembro de 1941. As ações partidárias em Litvin estão aumentando. No dia 6 de novembro, Voiles Baker captura 60 partisãs, incluindo 40 soldados do Exército Vermelho, e elimina 20 deles. Um jovem foi enforcado no centro da cidade. Ou melhor, o policial militar foi liberado desse trabalho desagradável e o fez pessoalmente. Balzan observou esse incidente com interesse. Esta guerra está se tornando cada vez mais cruel. Todos estão impressionados com a firmeza dos partisãs. Todos guardam silêncio, não revelam nada e morrem. Entrada no diário, 7 de novembro de 1941. Digo a Wolterswagen para não enforcar os partisãs a menos de 100 metros da minha janela. Não é uma visão agradável pela manhã. Moi disse que Gerta, quando morava em Lana, tinha vista para uma forca durante 3 semanas. Carta à sua esposa, 8 de novembro de 1941. Novamente há novas ações de combate pela frente. Após as últimas 2 semanas, que foram bastante tranquilas, o clima continua ruim. Em torno de 0 grau,
a neve e temperaturas congelantes à noite. Neblina e chuva durante o dia. As estradas estão tão escorregadias que nossos carros giram como peões ou se transformam em pântanos profundos. Neste momento, vivemos em um vilarejo miserável. Nossos alojamentos estão terrivelmente infestados de insetos. Nossos homens me perguntam constantemente quando isso vai terminar. E só posso encolher os ombros e responder que não sei. Outros perguntam quando será a próxima licença. Mas não dá para evitar sorrir. Muitos homens pegaram um resfriado devido ao mau tempo. E a coceira está se tornando cada vez mais comum devido ao ambiente infestado de piolhos. Há semanas que é impossível tomar um banho. As roupas e botas das tropas estão muito desgastadas e quase se desfazendo. Os russos estão melhor vestidos que nós, mas o principal é que, de qualquer forma, eles perderão a guerra. Carta à sua esposa, 15 de novembro de 1941. Alguns dias difíceis ficaram para trás, mas ainda não acabaram. Nosso novo exército, liderado por Guderian, nos obrigou, apesar de nossas objeções, a participar de uma operação que a princípio foi bastante bem sucedida, mas que desmoronou devido à falta de forças e apoio de nossas unidades vizinhas, como previmos, e mudamos de direção, o que nos custou sérias perdas. Em 4 dias, perdemos 1.000 homens, 790 mortos ou feridos, e 100 congelados até a morte. Tivemos temperaturas de menos 20 graus Celsius por vários dias, com ventos gelados que picavam como agulhas. Agora está quente, em torno de menos 8 a menos 10 graus, mas sempre com vento. Lutar nessas condições, ficar deitado no chão por horas, enfrentar o fogo inimigo sem poder cavar um abrigo, é quase insuportável para a resistência humana, mas é assim aqui. Minhas peles ainda não chegaram. Disseram-me que estão presas no caminho atrás de Kaluga. Só posso esperar que cheguem em breve. Por enquanto estou vestindo várias camadas de roupas de lã. Relatório de guerra à sua família. 19 de novembro de 1941. Menos 10 graus, menos 15 graus, menos 19 graus Celsius. Essas são as temperaturas em que temos que trabalhar e lutar desde o dia 11 de novembro. Elas oscilam entre esses valores, e a mudança de temperatura mal é notada. Mas o que faz a diferença é o vento. Às vezes não há vento nenhum, outras vezes sopra um vento gelado do norte ou nordeste, que torna quase insuportável estar do lado de fora. Ele queima como agulhas no rosto e passa pelos gorros e luvas. Foi sob essas condições, quando estávamos a menos 20 graus Celsius e sopravam esses ventos, que nossos homens tiveram que ficar deitados no chão, congelado por horas, enquanto eram bombardeados por granadas e metralhadoras durante 2 longos dias, suportando a fina camada de neve assim como as perdizes na França no ano passado. Metade deles não tinha gorros nem luvas, e todos usavam apenas nossos casacos alemães e calças finas e velhas. Em frente a eles estavam os russos, com uniformes acolchoados, casacos e calças que pareciam edredons, e gorros de pele com abas para as orelhas. Essas eram condições de combate atrozes, e além disso tínhamos as dificuldades de abastecimento desde o início do mês, que agora se faziam sentir plenamente. Por 8 a 10 dias, não tínhamos chá, café, cigarros, charutos e muito menos álcool. Muitas vezes, não havia pão, e a munição estava escassa. Às vezes, não tínhamos munição suficiente para atirar. É quase um milagre que tivéssemos apenas 180 homens com congelamento, que tiveram que ser levados ao hospital de campanha. Os russos aproveitaram muito bem o tempo, enquanto estávamos obrigados a ficar parados ou a nos mover a passo de tartaruga. Eles reuniram todas as tropas que puderam e as posicionaram ao redor de Moscou, enquanto nós praticamente não tínhamos inimigos à nossa frente no final de outubro, e se aparecessem, recuariam. Em 10 de novembro, contra nossa opinião e vontade, fomos ordenados a atacar, apesar de não termos vizinhos à esquerda nem à direita, e aqueles que estavam além desses vazios não estavam preparados para nos apoiar. Fazer um ataque em terreno nevado é extremamente difícil e resulta em grandes perdas. Nos infiltramos na posição durante a noite. O russo estava nos vilarejos. Havia abandonado as colinas devido ao frio extremo. Dessa forma, avançamos, às vezes sem encontrar resistência por até 15 quilômetros seguidos.
Mas nos vilarejos, o inimigo se defendeu surpreendentemente vigorosamente. Enfrentamos um combate corpo a corpo duro. Em alguns lugares era meio-dia quando o superamos. Uma vez que conseguimos nos abrir caminho no centro, não havia inimigos à nossa frente, e poderíamos ter avançado sem disparar um único tiro a mais. No entanto, então os russos atacaram nossos flancos, e como não havia ninguém para nos proteger, ninguém perto ou longe que se juntasse à nossa operação, não conseguimos aproveitar nossa vitória. Após 5 dias, e com um esforço violento, conseguimos repelir o contra-ataque em nossa posição ampla, como uma cabeça de ponte. Capturamos 2.000 prisioneiros, 6 canhões, tanques e uma grande quantidade de outro material. Mas a grande vitória que obtivemos foi em vão em termos de seu efeito operacional. Nós mesmos perdemos 800 homens, e dadas as atuais forças, essas perdas são apenas sustentáveis, já que o russo defende a área crucialmente importante ao redor de Moscou em todos os lugares, com contra-ataques aqui e ali por unidades fortes e tanques. Por outro lado, conseguimos uma ruptura em alguns lugares. Felizmente, um deles coloca em risco o abastecimento de água de Moscou. No entanto, em geral, estamos muito longe da cidade neste momento para esperar sua queda em breve. O avanço em direção à cidade será feito à custa de duras batalhas, pois o inimigo está constantemente reforçando suas tropas. As primeiras divisões do exército do Extremo Oriente russo chegaram aqui agora. Não sei se os russos presumem que os japoneses não se envolverão na guerra, afinal, ou se substituíram essas tropas por novas unidades. Nos últimos meses, eles tiveram muito tempo para fazê-lo. Agora só podemos esperar que não haja muita neve. Se isso acontecer, nossas dificuldades aumentarão enormemente, especialmente para nossas aclamadas tropas motorizadas. Elas enfrentam as mesmas dificuldades em termos de suprimentos e mobilidade. Apenas a infantaria e os carros de combate podem se mover aqui. Nossos quartéis estão localizados em uma pequena vila. São modestos e lotados, ao lado de uma igreja completamente destruída, com um cavalo morto e congelado em seu interior. Há massas de ratos cinzentos bem alimentados que correm de buraco em buraco nos campos. Frequentemente, temos céus azuis de aço e frios, muitas vezes com belas geadas. Desfrutamos de entardeceres peculiares e especialmente coloridos, mas o mais belo é o céu estrelado sobre nós, com toda a sua beleza pura e sem obstáculos. As estrelas piscam e brilham como lampejos em veludo negro. Esse frio seco em si é um clima saudável, desde que nos agasalhemos o suficiente. Comparado com a Alemanha em novembro, esse clima é recomendável. Novembro em Moscou é glorioso, com sol, neve, tranquilidade, frio. Um bom lugar para patinar no gelo e andar de trenó. As condições para o esqui estão melhorando. Não há muitas comodidades, mas os preços são baixos. Há uma sauna em cada vila, insetos, piolhos, ratos e ratas em cada casa, sem exceção. Os insetos preferem sangue tipo O. Há enormes florestas muito próximas e um fluxo contínuo de soldados do Exército Vermelho que ficaram para trás após as batalhas de Vyazma e Bryansk e que atravessaram as florestas em direção a Tula para retornar à frente de batalha em grupos pequenos de 3 a 5 homens. Eles caminham ao lado dos trilhos do trem, evitando as estradas principais e geralmente evitam o combate quando os encontramos. Só lutamos em autodefesa. O comandante de uma divisão com 400 homens, o Sr. Alexandro, passou perto de nossos quartéis, a apenas 2 quilômetros de distância, e nenhum de nós o notou a tempo. Frequentemente, esses soldados do Exército Vermelho usam roupas de camponeses rasgadas. Às vezes, usam seus uniformes por baixo. Eles deixam suas barbas crescerem porque aprenderam que os alemães não incomodam os idosos, especialmente aqueles com casacos de pele, chapéus e calças acolchoadas. Eles carregam consigo papéis com sinais usados por criminosos que ninguém mais pode decifrar, exceto eles. Além deles, há partisans causando problemas repetidamente. Eles atacam carros individuais ou pessoas, geralmente matam, explodem os trilhos do trem e cortam os fios telefônicos. Só podemos lidar com esses partisans com a ajuda da população russa que vive aqui. Eles estão dispostos a compartilhar informações, porque eles próprios são aterrorizados e roubados de sua comida por esses bandidos, etc.
Lutamos constantemente contra essa praga, mas é difícil erradicá-la. Porque o terreno é vasto e as florestas são enormes, com muitos esconderijos. Nosso intérprete, Tenente Wouters Butcher, que é de Odessa, Ucrânia, cujo pai foi assassinado e cujo irmão foi liquidado pelos bolcheviques, cuja mãe e irmãs foram enviadas para a Sibéria e forçadas a trabalhar em obras de construção de estradas, luta vigorosamente contra esses partisãs. Ele sai repetidamente com alguns oficiais da polícia militar e com o apoio de 3 devotos soldados do Exército Vermelho, filhos de camponeses. Ele nunca volta sem ter disparado ou enforcado vários bandidos. Quase sempre. Essas pessoas enfrentam a morte com estoicismo. Elas não revelam nomes nem testemunham, respondendo apenas quando são consideradas culpadas após horas de interrogatório. Eu fiz isso por ordem. Um jovem de 18 anos que se identificou como líder da unidade de cavalaria partizã fez o nó ele mesmo e gritou: "Eu morro pelo comunismo", e então se lançou. Meu ordenança, que testemunhou a execução na Praça do Mercado, disse que ele estava buscando a morte. Esses combatentes fanáticos pelo comunismo são muitos. Repetidamente, podemos vê-los enforcados nas vilas, mas ainda há muitos deles. Quando ordeno que enterrem os partisãs enforcados à vista de nossos futuros quartéis, porque, embora seja comum, não é agradável tê-los na frente de nossas janelas. As pessoas da vila tiram as botas e peles dos enforcados e os arrastam com cordas até suas covas. É assim que acontece aqui. É como na Guerra dos 30 Anos. As mesmas tradições e costumes. Apenas aqueles que têm poder têm direitos. Tenho estado envolvido na guerra por 6 anos e meio, mas nunca experimentei algo assim. Nossos transportes de suprimentos continuam muito pobres. Em circunstâncias normais, há um trem para o corpo a cada 2 dias. Tivemos 2 em 4 semanas. Isso significa que temos que viver quase completamente da terra. Até agora tem sido possível ter carne e farinha, embora os homens tenham que assar seu próprio pão. Não há verduras nem frutas, exceto o repolho branco, que agora está congelado. As batatas estão começando a escassear e, às vezes, ficam presas no solo congelado. Em breve, a região onde estamos estacionados estará completamente vazia. Quando a situação piorou recentemente, organizei para que a divisão fosse abastecida por aviões que deixaram cair caixas de alimentos por paraquedas. Nesta situação, conseguimos um jornal, embora antigo, onde um correspondente de guerra escreveu que o avanço está tão rápido que a sede não consegue acompanhar as tropas. Os transportes de suprimentos funcionam como um relógio. Embora nosso relógio pareça ter parado há semanas, carta para sua esposa, 19 de novembro de 1941. Anteontem, as roupas de pele e também as luvas acolchoadas da loja de roupas do exército chegaram. O cachecol estava entre as roupas. Estou bem equipado com tudo. Por favor, não envie mais roupas quentes, exceto cuecas de lã e 2 ou 3 pares de meias de lã. Você deve ter esquecido de colocar as cuecas de lã no pacote. Compre as meias. Anexo o meu cartão de racionamento de roupas. Não o desperdice. Nunca se sabe se precisaremos em algum momento. Talvez para comprar material de revestimento para os uniformes franceses, caso me concedam uma licença. No entanto, sou bastante cético em relação a isso. Por enquanto, ninguém realmente sabe se a guerra continuará ou se haverá uma trégua. Duvido que chegaremos a Moscou neste inverno. Se começar a nevar, o que parece provável esta noite, ficaremos presos aqui. Se os combates continuarem, a licença será impossível. Então, não haverá descanso até dezembro, e depois disso, estaremos ocupados nos preparando para a próxima guerra de trincheiras. Voltar para casa é outra questão. Como voltar para casa nesse clima de inverno, com tempestades de neve, de avião, de carro através de bancos de neve ou de trem? Você pode ver mais detalhes no relatório anexo sobre isso. Prepare-se para um Natal sem mim. Lamento não poder dizer mais nada. Todos estão cansados disso aqui e adorariam ter licença. Como não se vê o fim, isso continuará até o próximo ano. A Rússia está desmoronando, mas ainda não foi derrotada. Sugiro que guarde meus relatórios de guerra, pois gostaria de mantê-los como memória da guerra.
Você sempre conseguiu as melhores cópias e seria uma pena se elas fossem perdidas após você carregá-las em sua bolsa por semanas. Entrada no diário. 21 de novembro de 1941. Quando chegamos a Crias Novo, testemunhamos o fim de um comissário que tentou escapar pelas mãos de nossa polícia militar. Não foi uma cena agradável para nossos homens. Entrada no diário. 23 de novembro de 1941. Após a reunião, houve uma cerimônia comemorativa para nossos mortos. O Totem Sonntag, no último domingo antes do Advento, quando os mortos são lembrados. Em seguida, fizemos uma caminhada até o russo morto. É um destino extraordinário para uma caminhada. Um russo morto estava deitado lá na neve, sem ser enterrado e congelado há semanas. Preciso pedir às pessoas da aldeia que o enterrem. Carta para sua esposa, 25 de novembro de 1941. O filho do general-coronel von Kleist, um piloto que será transferido para Antuérpia, depois de estar aqui, levará esta carta de volta para a Alemanha. Apenas os pilotos e pessoas como eles têm essa sorte. Nós não. Depois de esperar e fazer mais ou menos nada desde 15 de novembro, os combates recomeçaram. Espero que seja mais fácil do que as batalhas anteriores. Mas não podemos esperar outra coisa, dada a teimosia dos russos. Está constantemente frio, com uma leve nevasca desde ontem, então está um pouco mais suave agora, mas apenas a partir desta noite. Esta manhã, voltou a fazer menos 14 graus Celsius. Muitas vezes, uso essas botas russas de feltro. Pelo menos meus pés permanecem aquecidos assim. As botas são excelentes nesse aspecto. Não há mais nada para contar. Estou bastante ocupado preparando nossas ofensivas, que são difíceis de executar, pois não temos vizinhos que possam nos apoiar. Haverá perigo de ambos os lados, o que não é fácil de lidar. Relatório de guerra para sua família. 29 de novembro de 1941. 3 dias de combates intensos ficarão para trás. Tivemos a oportunidade de atacar um pilar fundamental das forças de defesa russas ao sul de Moscou, na posição de Alexin. No primeiro dia, tivemos os combates mais intensos. No segundo dia, quando o resultado ainda estava indeciso, nossos aviões relataram uma coluna russa de 15 quilômetros de comprimento, avançando em nossos flancos. Os regimentos extremamente enfraquecidos tiveram que enfrentar esse avanço na floresta, onde a defesa era difícil. Foi um momento de tensão máxima. Temporariamente, interrompemos o ataque e quase recuamos para nossa posição inicial. 2 aviões diferentes relataram a mesma coisa, mas 1 hora depois, esses relatórios provaram ser falsos. Continuamos o ataque e conseguimos avançar. Agora, toda a linha de frente russa em Tula está em perigo. Os russos estão lutando com uma tenacidade extrema. Sua artilharia nos causou pesadas perdas, e eles têm novas minas que parecem uma caixa com cerca de 20 centímetros de comprimento, 5 centímetros de altura e largura. Feitas de madeira fina, elas só precisam ser colocadas na neve e causaram muito dano. No entanto, o pior para a infantaria foi novamente ter que se deitar no chão nu por horas, sem proteção, sob fogo inimigo. O solo está congelado a 1 metro de profundidade, e os homens não podiam se mover. Eles tiveram que permanecer no mesmo lugar por 10 horas. 3 deles simplesmente congelaram até a morte. Além disso, todas as aldeias estão destruídas, e as casas restantes estão em ruínas. Esta noite, um batalhão terá que dormir em 4 celeiros, e os cavalos terão que ficar do lado de fora. Os suprimentos não estão chegando. É inimaginável o que os homens conseguem fazer aqui. Entrada no diário. 30 de novembro de 1941. Russos e alemães em seus uniformes de inverno são quase indistinguíveis. Os alemães usam chapéus de pele russos. Carta para sua esposa. 1º de dezembro de 1941. Estamos em uma situação desesperadora no momento. O inimigo ataca vigorosamente nossas posições recentemente conquistadas. Nossos homens estão extremamente exaustos e a temperatura está por volta de menos 20 graus Celsius, com um vento gelado vindo do norte que sopra a neve como nuvens pelo chão. A situação é tão ruim quanto nunca. Tememos as consequências mais desagradáveis.
A situação é especialmente ameaçadora porque nossas tropas estão no limite. Klug teve considerável sucesso na frente norte de Moscou, ao sul da cidade de Tula, e onde estamos. Guderian está tentando o mesmo e mais, mas com recursos insuficientes. Somos nós quem sofre, e sabemos apenas uma coisa: isso não pode continuar assim permanentemente. As perdas são muito altas, e a tensão nos homens está além do poder de resistência humana. Entrada no diário, 7 de dezembro de 1941. Nossa posição em frente à floresta, que era ideal durante o verão, é terrível no inverno porque não há abrigo, a infantaria posicional e a artilharia. Estão localizadas nas aldeias da linha de frente com seus veículos e carroças mais necessários. Aqui está abarrotado por toda parte. 30 pessoas estão felizes por ter um quarto. Mas não podem deitar-se, só podem ficar em pé, pois é impossível estar em um lugar quente, não é possível lavar-se, há piolhos por toda parte, nos coçamos e irritamos constantemente. Muitos homens sofrem de doenças da bexiga e do intestino devido ao solo frio em que têm que se deitar e não descansam bem, pois acordam muitas vezes durante a noite. É impossível acomodar as reservas para que estejam prontas para intervir imediatamente. Acostuma-se a isso sempre com a esperança de que, se os russos conseguirem avançar, não penetrarão profundamente em nossas linhas. Por que nossas tropas estão atoladas em vez de engordar? Embora a gordura seja uma necessidade nesse clima frio, por que nos enviam para lutar uma guerra de inverno com roupas insuficientes e enfrentar desafios que estão além da força humana? Alguém sabe o que está acontecendo aqui? Em 3 de dezembro, fui ver o regimento de Dresser. O cachorro russo estava sendo atacado pelo fogo contínuo de nossa própria artilharia e da inimiga. Eles estavam disparando incessantemente, um ataque após o outro. O comandante do regimento me recebeu quase chorando. Ontem, uma companhia fugiu. Ele alinhou todos e perguntou como eles puderam fazer uma coisa dessas. Os homens começaram a chorar e disseram: "Não podemos avançar, coronel. O resto de seu regimento está se desintegrando. Dresser diz que, se perder esses homens restantes, não poderá reconstruir o regimento com companhias de apenas 19 ou 20 homens. É impossível lutar assim. E os russos continuam enviando mais e mais pessoas." E novamente o pedido, a solicitação, o grito por suprimentos suficientes de alimentos. Em primeiro lugar, gordura para roupas adequadas e ainda mais para substituições que preencham nossas fileiras. O coronel Dresser diz que nossos homens estão em um estado tal que eu não posso descartar alguém apontando sua arma para seu próprio oficial, porque está verdadeiramente desesperado e perdendo a cabeça. Durante os últimos dias, houve 3 casos de automutilação, todos envolvendo homens com registros impecáveis. Ao meio-dia de 3 de dezembro, o coronel-general chegou acompanhado de 2 veículos blindados de reconhecimento. Em um clima nebuloso e com neve, depois de um almoço rápido, descrevia a condição das tropas. A 131ª Divisão estava extremamente exausta, sem capacidade de atacar ou repelir fortes ataques. A 31ª Divisão é capaz de realizar um ataque limitado. Eu disse que não podemos continuar, então precisamos de pelo menos gordura e roupas de inverno adequadas e úteis imediatamente, bem como provisões adequadas e regulares no futuro. Agora, estão nos dando provisões reduzidas por 2 dias e depois nada por vários dias. O general respondeu que ouviu coisas semelhantes em outros lugares, mas admitiu que nossas provisões eram as piores, porque nenhum outro corpo tinha que lutar em condições de fornecimento tão ruins quanto as nossas. Outras unidades também tinham roupas melhores que as nossas, porque os uniformes a que tínhamos direito foram enviados para o 2º Exército, ao qual fomos atribuídos antes de sermos designados para o Exército Panzer. No entanto, as unidades foram dizimadas em todos os lugares, a um nível catastrófico, e o espírito de luta das divisões estava muito baixo. Portanto, voou para o grupo de exércitos e pediu ordens, mas sua solicitação não foi compreendida nem aprovada. Ele também falhou em convencer as autoridades superiores a dar a ordem de cancelar a operação. O comandante-em-chefe do exército ordenou que ele alcançasse uma linha que é impossível de manter a longo prazo. Acredito que Milai Love Scorping foi mencionado.
Finalmente, o marechal de campo von Bock deu a seguinte ordem: avançar sem demora e tomar Tula. Consequentemente, ordenou o último ataque que começou em 1º de dezembro pelo 24º Corpo Panzer. Quando peguei Guderian para jantar às 8 da noite, acabara de receber notícias sobre o estado da situação do 24º Corpo Panzer, a leste de Tula. O avanço é lento, mas está indo ao norte de Tula. A 4ª Divisão Panzer, com o grupo de combate Everbach, alcançou a estrada principal em Construva. A própria Divisão Panzer está na estação de trem em Reviaquino. O inimigo está pressionando-os fortemente pelo norte. Everbach tem 30 tanques, o que não é exatamente uma força poderosa. Devemos esperar que também sejam atacados amanhã. Então, a primeira pergunta de Guderian para mim foi: você poderia começar seu ataque em 5 de dezembro, em vez de 6 de dezembro? Respondi que, dada a situação atual e os últimos acontecimentos, temos que tentar estar prontos em 5 de dezembro, pois ambos os regimentos conhecem suas seções. Poderia ser possível após consultar a divisão. Faz frio às 9 da noite em 4 de dezembro. Um piloto nos informou que temperaturas de menos 30 graus Celsius são esperadas para amanhã. Nenhum de nós esperava por isso. Eu disse aos meus oficiais que não transmitissem essa informação à 31ª Divisão, pois afetaria negativamente o espírito, e isso não é desejável, pois não podemos fazer nada a respeito disso de qualquer maneira. A bola está em movimento. Até aqui o vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever e deixar seu like para que possamos continuar trazendo conteúdo para todos vocês. Até a próxima.